Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Vini Excel, onde eu ensino Excel para vocês de forma muito simples. E na aula de hoje eu vou trazer para vocês como que você vai criar uma lista suspensa no Excel de um jeito bem fácil, sem nada de muito avançado no Excel. E o melhor, que essa lista suspensa sempre fique atualizada, sempre atualizada. Quando você inserir mais itens, menos itens, ela está sempre funcionando, sem precisar ficar refazendo ela depois. Então é muito importante que você saiba fazer isso, muito fácil. Mesmo que você não saiba nada de Excel hoje, você vai aprender a colocar uma lista suspensa nas suas planilhas, tá? Então, antes de eu começar esse conteúdo, lembre-se que aqui embaixo eu deixei a planilha para você fazer o download, para me acompanhar durante a aula, fazer junto comigo na prática, de forma gratuita. É só clicar aqui e baixar a planilha. E também eu te peço para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações para ser avisado toda vez que eu postar uma aula tão boa quanto essa, e também deixar o teu like aí, que é muito importante para mim, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e mostrar para mais pessoas que ainda não me conhecem, tá? Então bora para a aula, que esse conteúdo aqui é sensacional. Então vamos lá pessoal, baixa a planilha que eu deixei para vocês aqui embaixo, tá na segunda guia aqui, ó, planilha 2, tem essa tabelinha aqui, onde eu registro diariamente as minhas vendas, digamos assim, tá? Então tem aqui a data, eu tenho que informar qual é o nome do vendedor e aqui o valor da venda desse vendedor, tá? Não vou colocar muitas coisas, produto, nada, só para ficar bem simples, para explicar claramente aí como que faz a lista suspensa dentro do Excel, tá bom? Para quem não sabe, lista suspensa nada mais é que aqui na célula vai ficar um campozinho, uma setinha, quando você clicar, ele vai mostrar, trazer as opções que você deseja digitar dentro dessa célula aqui. Por que isso é importante? Tá? Primeiro, fica mais fácil de digitar, né? Fica mais fácil, clicou ali, só com o mouse já preenche e tal, bem mais rápido, normalmente. E o mais importante disso aqui é que fica mais seguro a tua planilha. Porque você vai impedir, por exemplo, nesse caso, que digite nomes errados, ou com um caractere a mais, com um caractere a menos. Então, só vai digitar o que realmente é necessário digitar dentro dessa célula aqui, tá bom? Então, para fazer isso, vamos selecionar a célula inteira aqui, a coluna inteira aqui dos vendedores. Vem aqui, ó, no menu do Excel, dados, certo? Aqui em cima, dados. Aqui em ferramentas de dados, procure por validação de dados. Vou clicar aqui. Então aqui, ó, perceba que a minha validação de dados, o que é a validação de dados? É o que, toda vez que eu digitar uma coisa dentro da célula, o Excel vai validar se isso está correto, se é permitido colocar isso ou não, tá? Então, de acordo com o que eu vou determinar. Então, isso é a validação. Nesse caso aqui, percebe-se que ele está permitindo qualquer valor, ou seja, qualquer coisa que eu preencher ali, o Excel está permitindo tranquilamente. Então vamos alterar isso aí, ó. Aqui em permitir, ao invés de qualquer valor, vamos alterar para lista, ou seja, eu quero que permita somente valores que estiverem dentro da lista que eu de informar. Então eu tenho duas opções. Ou eu posso, né, digitar diretamente aqui na fonte, olha só, por exemplo, vamos supor que meus vendedores sejam João, ponto e vírgula, Maria, ponto e vírgula, Pedro, ponto e vírgula e José. Esses são os meus vendedores. João, Maria, Pedro e José. Aqui, ó, aqui que está o menu, a nossa caixa de listagem, nosso menuzinho suspenso ali. É esse campinho aqui, ó, menu suspenso na célula. Se eu deixar marcado e der um OK, olha só o que acontece. Já aparece ali o meu menuzinho suspenso, minha lista suspensa na frente da minha célula. Se eu clicar aqui, olha só, já traz aqui as opções que eu quero digitar. Se eu colocar aqui, por exemplo, Vinícius, ele não deixa, porque ó, este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Então ele já vê que Vinícius não faz parte da minha lista de vendedores que eu defini dentro da validação. Então ele não deixa eu passar. Tá? Então eu posso vir aqui e selecionar. Ou eu também posso, claro, digitar manualmente, né? Mas aí não faz sentido ter um menuzinho drop-down aqui do lado que faz isso para mim, tá bom? Essa é uma forma. A outra forma, ao invés de eu informar manualmente aqui na validação, né, selecionar tudo aqui novamente, aqui no menu dados, validação de dados, eu informar manualmente aqui, pessoa por pessoa, que às vezes eu tenho lá 100 vendedores, seria muito ruim eu ficar manualmente informando cada um dos vendedores. Então uma outra forma de fazer isso é utilizando como se fosse um cadastro de vendedores. Então na planilha 1 eu fiz uma espécie de cadastro de vendedores, onde eu cadastrei os meus vendedores, João, Maria, Pedro e Ricardo, meus 4 vendedores. Agora eu venho aqui então, né, dados, né, validação de dados, e aqui ao invés de digitar manualmente, eu vou clicar nessa setinha aqui do lado e vou selecionar a minha lista de vendedores, os meus 4 vendedores. Vou dar um Enter, deixo marcado o menu suspenso na célula e dou um OK. Agora continua funcionando e somente com o que está digitado lá. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ao invés de Maria é Vinícius, eu venho aqui, automaticamente atualiza aqui ao invés de Maria para Vinícius, tá? Só que ainda tem um problema nisso aqui. Se por um acaso eu contratei mais um vendedor, então vamos voltar para Maria aqui, e ao invés de substituir,
eu contratei mais um vendedor. Então agora o Vinícius é um novo vendedor aqui da minha empresa. Só que o Vinícius não aparece aqui automaticamente. Eu teria que selecionar tudo isso aqui, vir no menu dados, na validação e alterar aqui, né, selecionar mais uma linha aqui para baixo. E vou dar um OK. Funciona? Funciona. Ah, posso selecionar várias linhas para baixo? Dá também. Mas o jeito mais correto de fazer isso é você tornando isso dinâmico. Ou seja, toda vez que eu aumentar uma pessoa, automaticamente, sem eu precisar fazer mais nada, ele já se acrescenta automaticamente no meu menuzinho drop-down, na minha lista suspensa da minha célula. E como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, a primeira coisa que tem que fazer é formatar isso aqui como tabela. Como assim? Eu vou selecionar tudo isso aqui, venho no menu página inicial, aqui ó, no grupo estilos, eu vou clicar em formatar como tabela e vou selecionar uma corzinha que eu quero. Por exemplo, essa aqui. E vou dar um OK. Então deixo marcado minha tabela tem cabeçalhos e dou um OK. Aparentemente não mudou absolutamente nada, ele só formatou como tabela. Então essa tabela agora está nomeada, tem um nome de tabela. Se eu selecionar, clicar numa célula dela aqui, ó, vir em tabela de design, já tem o nome da tabela, tabela 1. Então eu posso até mudar, por exemplo, cadastro de vendedores. Tá? Ou simplesmente, acho que não pode colocar espaço, então só vendedores. Vendedores é o nome da minha tabela, tá? Tabela de vendedores. Agora, o que eu vou fazer? Estando formatado como tabela, deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu posiciono o meu cursor do mouse logo acima do cabeçalho, vira essa setinha aqui preta para baixo, eu clico, selecionei minha coluna inteira de vendedores. Agora eu vou pressionar um atalho no teclado chamado Ctrl F3. A tecla Ctrl, deixo ela pressionada e pressiono junto, o F3 fica logo acima do teclado aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em novo e aqui, ó, então refere-se à coluna vendedores, que é a coluna vendedores da minha tabela de vendedores, tá? Basicamente, aqui não precisa alterar nada. Aqui em cima no nome eu vou colocar o quê? Vendedores. Ou nomes. Vou colocar só nomes, para não ficar tão parecido. Então o nome da minha coluna de vendedores é nomes. Simples assim. Então isso que eu fiz. Nomeei essa coluna inteira como nomes. E vou dar um OK. E vou fechar agora. O mais legal disso aqui, por que eu fiz isso? Porque mesmo que eu inclua aqui ó, uma nova pessoa, por exemplo, Giovanni. Automaticamente, o Giovanni, ó, por ter essa setinha aqui embaixo, automaticamente o Giovanni já está dentro da minha tabela chamada vendedores. E automaticamente também faz parte da minha coluna que eu nomeei como nomes. O Giovanni faz parte do intervalo de nomes. Agora, sabendo disso, eu volto aqui na planilha 2, seleciono toda essa coluna aqui, venho na página, no menu dados, na verdade, venho aqui em ferramentas de dados, clico novamente em validação de dados. E agora, ao invés de eu selecionar a coluna inteira lá, eu vou simplesmente colocar igual nomes. Por quê? Nomes é o nome que eu dei para o meu intervalo de vendedores. Então, estou dizendo que eu quero que selecione uma lista de tudo que estiver dentro dessa coluna de vendedores. E vou dar um OK. Olha só, funciona perfeitamente. Agora o legal, né? Funciona aqui perfeito. Se eu vir aqui e apagar, por exemplo, o João, não tem mais o João. Vem aqui, automaticamente some o João. Tá? Se eu excluir uma linha, vem aqui excluir, essa linha será expulsa lá também. Não existe mais. E se eu vir aqui e acrescentar mais uma pessoa, por exemplo, Fabiano, já expandiu a tabela e aqui continua aparecendo aqui para mim o Fabiano perfeitamente. Essa é o melhor jeito de você criar um menu drop-down, você criar uma lista suspensa através da validação de dados, que ela sempre vai estar atualizada, sempre vai estar funcionando nas suas planilhas, tá bom? Então é isso, pessoal, essa foi a aula de como criar uma lista suspensa muito simples dentro do Excel. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido. Se você conseguiu mesmo, manda um direct no meu Instagram, @ViniExcel, tira uma foto, me manda um feedback lá, quiser mandar aqui no comentário também, fico muito feliz. Mas se você puder, me seguir no Instagram, @ViniExcel, porque lá todo dia tem aula nova de Excel que não estão presentes aqui no YouTube e também vai ter muita coisa legal rolando nos stories. Então me siga lá, @ViniExcel. E também se inscreva aqui no meu canal, como eu falei antes, deixa o teu like nesse vídeo, ativa as notificações para ser avisado cada vez que eu postar uma aula nova para vocês. Então é isso, eu fico por aqui, um forte abraço.